Bora falar sobre a saúde do coração? Ah, eu sei, a gente acaba judiando dele, né? Ao longo da vida. Muitas vezes a gente não percebe que ele está em sofrimento com os nossos hábitos. Muitas vezes a gente não está se alimentando bem, não está fazendo exercício físico, não está fazendo os check-ups que são tão necessários para ver como ele está e de repente, puf, ele resolve não funcionar tão bem, né? Vamos conversar sobre isso, afinal de contas agora, 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. Então é um grande alerta para todas as pessoas do mundo, para que todo mundo atente para a saúde do coração. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Silas Galvão Filho, ele é cardiologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC. Bem-vindo! Tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Obrigada pela presença aqui, viu? Eu que agradeço. Tá aí um assunto bem importante, perdão. Afinal de contas, muitas são as doenças que podem acometer o coração e muito é o desgaste que a gente acaba levando o nosso coração a um sofrimento diário por justamente não atentar para determinados detalhes. Às vezes, mudanças simples no nosso dia a dia podem fazer uma diferença enorme, né, doutor? Bons hábitos de vida, essa é a palavra. O coração, na realidade, é uma das maiores causas de mortalidade. É mesmo? Para ter uma ideia, morre mais indivíduos do coração do que todo tipo de câncer. Verdade. Mas muito mais. Então, o que mata, na realidade, é o coração. Sim, porque muitas doenças também estão associadas a complicações cardíacas, né? A complicações cardíacas que acaba levando a parada cardíaca e a mortalidade. E também muitas doenças são associadas à questão cardíaca, mas que também tem a ver com hábitos de vida. Não tem dúvida. Que não foram muito bem atentos, né? Isso é perfeito. Agora, a quantidade de doenças, a gama de doenças que podem acometer o coração também é muito grande, né, doutor? Sim, sim. Existem vários tipos de problemas cardiocirculatórios. O coração é uma bomba feita de músculo que tem como função bombear o sangue do território circulatório e que pode ser acometido de vários tipos de problemas. Problemas, a gente brincando procura dizer problemas hidráulicos, problemas mecânicos e problemas elétricos, que é a parte de arritmias cardíacas que é mais afeta a nossa parte. Você falou sobre números, né, para o pessoal ficar alardeado mesmo, que eu acho importante a gente saber a gravidade da situação para tomar uma atitude, né? Se a gente não tem medo, a gente não se mexe. A verdade é essa. Então, olha só, cerca de 100 mil pessoas morrem de infarto no Brasil por ano. É muita gente. E olha só, muitas vezes as vítimas demoram de 2 a 3 horas para procurar ajuda justamente por confundir os sintomas com outras situações. Às vezes achar que é uma questão menor, uma dorzinha passageira, e aí demora a procurar ajuda pela falta de informação e acaba tendo um problema irreversível muitas vezes, né? Exatamente. Então, quais são? Vamos falar já desses sintomas para que as pessoas comecem a entender do que a gente está falando. O que pode sinalizar que a pessoa pode estar tendo um problema naquele momento no coração? Bom, o problema cardiológico mais frequente é a insuficiência coronariana, cujo o ápice é o infarto agudo do miocárdio. E o sintoma típico do infarto agudo do miocárdio é a dor no peito. Entretanto, essa dor pode ser inclusive abdominal, às vezes pode ser confundida com problemas gástricos e ser subestimado pelo indivíduo. Muitas vezes a pessoa sente aquela dor no peito e fala assim, gases, daqui a pouco passa. Pode até ser. Pode ser, mas também não dá para qualquer dorzinha sair correndo para o hospital. Não dá pra... A partir de que momento que a gente deve perceber que pode ser uma coisa mais séria? Não necessariamente sair correndo para o hospital, mas se o indivíduo começa a ter dor no peito, frequente, ele tem que procurar um médico, ele tem que procurar um cardiologista para ser investigado e ver se essa dor é realmente de origem cardiológica. O que seria frequência? Essa dor levar mais do que 10 ou 20 minutos para passar, por exemplo? Não, principalmente, o que desencadeia a dor. Se o indivíduo tem uma dor que é desencadeada por um estresse, quer físico, quer emocional, é bastante sugestivo de ser de origem cardiocirculatória. Outras partes do corpo também podem doer como origem do coração, né? Sim, por vezes o braço, até a mandíbula, às vezes dói por problemas cardiocirculatórios. Mas a dor não é o único sintoma, existem outros sintomas. Quais são? Como, por exemplo, o cansaço, já consequente à própria insuficiência cardíaca, palpitações, o indivíduo, a gente não deve sentir o coração batendo, quer dizer, quando passa da adolescência que você se apaixona e sempre o coração batendo, se você sente o coração bater de alguma maneira,
você tem que imaginar que possa ser uma alteração do ritmo cardíaco e tem que procurar o médico. Pode ser uma arritmia. Principalmente se não tiver nenhum motivo aparente para o coração estar acelerado, estar batendo de uma maneira capaz de ser percebida pelo indivíduo. Tonturas, perda de consciência. Perda de consciência, a perda de consciência é um sintoma exuberante. Você perder, desmaiar é uma coisa que pode ser um problema simples, mas pode estar relacionado e muitas vezes está com a possibilidade do indivíduo morrer subitamente. Tá, a gente vai falar sobre morte súbita também e sobre outras doenças, mas antes, eu vou deixar uma perguntinha aqui no ar para você. A partir de que idade a gente deve se preocupar mais com a saúde do coração? E se existem grupos de risco, pessoas com doenças já sabidas na família, doenças cardíacas já conhecidas, que devem ficar atentas antes dessa idade da maioria? Daqui a pouquinho eu volto, dou um recadinho e já vem, tá bom? Vamos voltar a conversar sobre a saúde do coração. Eu deixei uma pergunta aqui para o doutor Silas, e a gente quer saber a respeito das idades, né? Se tem uma idade certa para a gente começar a se preocupar com a saúde do coração, com relação a check-ups e idas ao médico. Claro que a gente deve se preocupar desde a infância, né? Porque tem crianças sofrendo já de hipertensão, e isso é um dado também muito preocupante para as mães começarem a atentar para atividade física, para alimentação. E se de repente a gente já tendo problemas na família, pessoas que morreram subitamente ou que tiveram problemas aí a longo prazo, a gente deve começar a fazer esse check-up ainda antes. Não, perfeito. Existem alguns fatores de risco para problemas cardiocirculatórios. Os mais importantes dele nós colocamos como a história familiar, a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, o estresse, são todos fatores de risco de problemas cardiocirculatórios. Em indivíduos que tenham esses fatores de risco, como indivíduos com história familiar, que tenha problema de hipertensão, a busca por uma avaliação cardiológica deve ser mais cedo, a partir dos 30 anos. 30 anos. Nos indivíduos saudáveis, com poucos fatores de risco, ou com fatores de risco só inerentes à própria vida do dia a dia, porque estresse, nós não podemos deixar de ter o estresse. Infelizmente. Mas nesses indivíduos, com poucos fatores de risco, eu acredito que a partir dos 40 anos ele deve começar a se preocupar de fazer avaliações, a revisão dos 40 mil quilômetros, como nós falamos normalmente. Boa. Que compreende não só o coração, mas outras situações que devem ser avaliadas também, né? O check-up, quanto mais completo, melhor, né, gente? E a gente sabe que os problemas, quando eles são descobertos, né, ainda em fases iniciais, a gente consegue muito mais sucesso no tratamento, né, doutor? Isso é óbvio. Então, vamos falar sobre o equipamento que você trouxe aqui. É um defibrilador, é isso? Desfibrilador. Defibrillator, em inglês. Ele serve exatamente para quais situações, doutor? Esse é um aparelho, é um desfibrilador externo automático, que deveria estar em todos os locais de grandes aglomerações, porque ele pode salvar vidas. É mesmo? Ele é um aparelho que, se o indivíduo tiver uma parada cardíaca por fibrilação ventricular, que é quase a grande maioria das paradas cardíacas, nós conseguiríamos reverter com ele. E ele é um aparelho autoexplicativo. Quando a gente abre, ele começa a dizer o que você tem que fazer. Então não precisa ter grandes cursos. Não, ele é autoexplicativo. É óbvio, você tem que entender o mínimo, mas, por exemplo, se você permitir... Vamos dar uma olhada, por favor. Ele fala e mostra o que você tem que fazer. E locais de glândulas... Ajuda agora. Em português ainda, que em bom. português. Remova a roupa do tórax. Manda tirar a roupa do paciente e depois... Ele vai cumprindo essas etapas. Isso, ele demonstra aqui o que deve fazer. Puxe a alça vermelha para abrir a embalagem. Nessa embalagem tem as placas de desfibrilação. O plástico azul de cada pá. Tá dando para ouvir em casa, E gente? aplique pás ao tórax exposto, como aparece no desenho. Aqui tem um desenho na tampinha também. Ai, que bacana. E nesse momento ele vai identificar se o indivíduo está em fibrilação. E se tiver em fibrilação, ele pede para sair de perto, porque ele vai aplicar o choque. E ele aplica o choque e reverte a arritmia que estava levando à parada cardíaca do indivíduo. Que fantástico. E locais de grande aglomeração, quando você diz, não seriam só situações extraordinárias, como shows, etc. Empresas, por exemplo, deveriam ter, que tem muitos funcionários. Eu tenho 2 pacientes que foram salvos com esse tipo de aparelho, um no metrô de São Paulo. Olha que maravilha. E o indivíduo foi salvo com um aparelho desse, e o outro no fórum, um fórum trabalhista,
e o indivíduo caiu e identificaram como uma parada cardíaca e reverteram a parada cardíaca. Se não fosse isso, esse paciente teria morrido, porque Olha não tem só. outra forma de se... E pensando no investimento que as empresas fariam, não é um equipamento muito caro? Não é um equipamento muito caro. Ainda mais se a gente comparar o valor de uma vida que não tem preço, né? Exatamente. Pois Isso é. aí. Se salvar uma vida, ele já, né? Vale o investimento, sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, gente. Antes de precisar de um equipamento desse, que a gente espera não precisar, a gente sabe que cuidados básicos são muito necessários, né? A gente estava comentando aqui, eu acho muito importante fazer um alerta para as mães, porque a gente tem visto crianças se alimentando muito mal hoje em dia, e esse é um legado, eu sempre digo isso, é um legado, uma boa alimentação é uma coisa fantástica que a gente deixa para os filhos, e bons hábitos de vida, que eles vão levar para o restante da vida deles e não vão ter problemas graves no futuro. Então, a gente tem visto hoje dados aumentando muito de crianças diabéticas, hipertensas, e esses também são fatores de risco para o futuro do coração delas, né? Não tem né? dúvida. E o hábito é como você falou, a criança que se habitua a se alimentar mal, ela vai tornar um adulto com sobrepeso ou obeso. Então, esse policiamento da alimentação infantil é uma coisa extremamente importante. Tá certo. Bom, e falando em bons hábitos, atividade física é uma coisa que a gente deve fazer sempre, né, doutor? Sim. Mas atentando também para, de repente, se a gente tem alguma condição já pré-existente e respeitando o limite de cada um, né? Isso é um aspecto, porque existe a ideia de que o esporte faz bem para o coração. Isso é parcialmente verdade. Tá. Na realidade, o sedentarismo é um fator de risco para problemas cardiocirculatórios. E a prática de esporte, obviamente o indivíduo não vai ser sedentário, não tem esse fator de risco. Mas se isso for levado ao limite, ao extremo, isso acaba trazendo problemas e pode inclusive trazer problemas para o coração. Existem alguns trabalhos que mostram arritmias cardíacas que ocorrem em indivíduos que fazem exercício de alto impacto. De alto impacto, Você né? tá entendendo? De alta Então, performance. isso Então tem tem que tomar cuidado também, né? O Até ideal os atletas se cuidam, né? para o coração é a caminhada E o equilíbrio. e o equilíbrio. Coluna do meio, sempre, né, doutor? Sempre. A gente foi conversar com um preparador físico, Rafael Miranda, que está sempre dando consultorias muito bacanas pra gente aqui. E ele conversou com a gente sobre quais são os exercícios bem legais para você fazer, praticar, respeitando o seu limite e, ao mesmo tempo, cuidando muito bem do seu coração. Vamos assistir o VT e a gente volta pro estúdio para continuar conversando sobre isso. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Apesar dos inúmeros benefícios conhecidos da prática regular de exercício físico, a gente sabe que nem toda modalidade ou exercício é indicado para qualquer pessoa. Se você possui, por exemplo, um problema no coração, nós precisamos monitorar a sua atividade no início, meio e fim. Atividades coletivas, por exemplo, seriam contraindicadas ou menos indicadas para você, porque dificultam este monitoramento. E lembre-se, antes de procurar qualquer exercício ou modalidade, você precisa de liberação médica com o seu profissional e depois disso, orientação profissional de qual a melhor modalidade que encaixe para você. Se você tem problema no coração, uma maneira contraindicada de você se exercitar é como o Thiago está fazendo aqui. Se você faz o exercício em isometria, você faz muita força, você trava a sua respiração e isso eleva em excesso a sua pressão arterial e a sua frequência cardíaca, os batimentos do coração. Então a gente pode trocar essa atividade por uma outra atividade, onde você consiga respirar com tranquilidade e fazer os movimentos, que é o que o Thiago está fazendo. Ele está trabalhando o mesmo músculo do que no exercício anterior, porém de uma maneira mais indicada, onde a pressão arterial dele não aumente tanto como no exercício anterior. Existe uma grande dúvida sobre aparelhos como este, que envolvem grandes grupos musculares para a região das
pernas. Então, aqui a gente fica na dúvida se é indicado ou se é contraindicado. Nesse caso, ele se torna contraindicado se a gente colocar muito peso e prolongar muito as repetições. Mas, se a gente colocar uma quantidade menor de peso e reduzir o número de repetições, aí ele se torna indicado para pessoas com algum problema cardíaco. Would you come with me and say, hey, would you stay with me? Aqui um exercício amplamente conhecido e recomendado, mas apesar de simples, a caminhada ela precisa ser orientada por um profissional, porque dependendo da forma como você caminha, você tem respostas diferentes no seu coração. Então quem tem problema cardíaco precisa ser orientado da melhor maneira para que essa caminhada traga benefícios para o seu coração. Nesse caso, por exemplo, uma pessoa com infarto agudo do miocárdio, ela pode caminhar de forma intervalada, intercalando maiores intensidades em curto período de tempo com menores intensidades e maiores períodos de tempo. Isso vai trazer um benefício e uma baixa sobrecarga cardíaca. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. E além do bem que a gente faz pro coração, né? É uma satisfação tão grande depois do treino completo. Você, ai, que delícia, missão cumprida. Ajuda a gente a ser mais feliz, produz um monte de hormônios de prazer e satisfação. Então, o exercício físico não pode faltar, gente. É necessário, sim. Claro, todo mundo respeitando o seu limite, aí como o Rafael Miranda colocou no VT, né? Obrigada a ele, Rafael Miranda, que está sempre ajudando a gente aqui com essas dicas fantásticas. E eu vou deixar um agradecimento também à Academia Físicos Fit, que se deu espaço para a gente gravar o VT. O doutor estava falando sobre o desfibrilador, que muitos lugares pode ser que não tenham. De repente, uma situação como essa acontece. Eu gostaria que você desse umas dicas também sobre a massagem cardíaca, que também pode salvar vidas, né, doutor? Na realidade, a ideia da massagem cardíaca é a primeira coisa que você faz. Porque até chegar ao desfibrilador, você tem que manter o indivíduo. A partir de 6 minutos da parada cardíaca, já existem alterações irreversíveis no cérebro. É verdade. Então, você tem que atuar na hora. Tá. E a massagem cardíaca é muito eficaz para esperar a chegada do desfibrilador. Então a massagem cardíaca não substitui o desfibrilador, mas ela é um coadjuvante muito importante. Muito importante, para evitar que o indivíduo tenha alterações irreversíveis cerebrais. E é muito difícil de fazer? Não, é relativamente fácil. Eu poderia demonstrar aqui nesse manequim, porque normalmente a gente vê as pessoas fazendo massagem cardíaca fazendo isso no coração. Não, na isso é realidade, é carinho, não é massagem. Né? A massagem, você que tem que comprimir o externo, que é esse osso, a parte anterior do corpo. A parte mais dura aqui, bem no meio do peito. Você tem que colocar as mãos espalmadas, os braços sempre esticados, você tem que evitar que faça isso, porque aí você não vai fazer força, e jogar o peso do seu corpo inteiro sobre o corpo, para fazer a compressão. Com que frequência a gente faz isso? Pois é, existe até uma música que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo coloca para poder fazer, que é aquela música do Bee Gees, vem de lá. Ah, não, é a música que eu já me sei lá. Maravilhoso. Ah, então esse é o ritmo certo. Olha que bacana, nunca tinha ouvido falar, que legal. Por quantas vezes a gente faz? Você fica até chegar, você pode até fazer... chegar? Então não precisa fazer aquela Não, você tem que preocupar. A maior preocupação é com a massagem cardíaca. A cada 50, você pode fazer um sopro para procurar fazer boca a boca. Nesse aparelho, ele tem até um equipamento onde você não precisa beijar o indivíduo. Quer dizer, então você pode colocar isso no rosto do indivíduo, pega toda a narina e a boca e você sopra isso, exatamente. Para ventilar. Para ventilar. Gente, que fantástico! A história da música foi muito inusitado, muito diferente. Então esse é o ritmo perfeito em que a gente deve ir fazendo a massagem até a chegada do desfibrilador ou de um socorro especializado, né? Exatamente. E todo mundo pode fazer. A intensidade muda se no caso for uma pessoa menor, mais franzina, ou uma criança. Você não vai quebrar a costela do indivíduo. Claro. Às vezes até acontece, mas você tem que jogar o peso do seu corpo para poder fazer a compressão do externo com a parte posterior do corpo. Tá certo. Doutor Silas, te convido a continuar com a gente nesse bate-papo, porque a gente já falou sobre as doenças, a gente já falou sobre o exercício físico e vamos falar também sobre uma outra questão importante que a gente já pontuou aqui, que é a alimentação. Quem está com a gente é a nutricionista do Hospital Sepaco, Neuza Unger. Tudo bom, linda? Prazer. Bem-vinda, tudo bem? Prazer é todo Tudo meu. jóia. Chega mais, por favor. Pelo convite.
A gente está falando aqui também sobre esse combo, né, de saúde que o coração precisa para ser feliz e a gente, Claro. por consequência, ser saudável. Você pode resumir para a gente e dizer que as pessoas, de uma forma geral, estão comendo muito mal ou não? Bom, estão comendo muito mal, né? Muitas vezes as pessoas não estão consumindo os alimentos mais naturais hoje, né? E isso acaba comprometendo muito a saúde do indivíduo, não só a parte cardíaca, mas em termos gerais, né? E a gente vê que, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma oferta de produtos frescos muito grandes, né? Não está se aproveitando disso realmente quem não quer ou quem não está tendo oportunidade. Exatamente. Porque a gente tem frutas, a gente tem legumes, os alimentos frescos são maravilhosos, são os mais saudáveis, né? E a gente deveria fazer uso mais frequente. Quando a gente viaja para fora, a gente fica de queixo caído e horrorizada com a quantidade de comida ruim que se oferece fora daqui, Exatamente. né? Principalmente. Então, já que a gente tem essa oferta, vamos fazer uso delas. Né? E eu tô vendo que você trouxe a listinha do bem e a listinha do Tem. mal. Dá até pra gente Bem desconfiar do mal. qual que é o lado, né? O lado escuro da força aqui, né? Isso, Mas é bom, hein? né? Mas é saboroso, e esse é que é o problema, Esse que é o né? problema. Satisfaz o paladar, satisfaz alguns neurotransmissores aqui, que a gente fica mais feliz, mas o coração não Mas fica, né? não fica. Vamos começar pela listinha do mal, então. Isso. Embutidos. Os embutidos, o que ele tem? Ele tem um teor muito maior de sódio, Tá. algumas gorduras saturadas, que vai acabar criando as gorduras dentro das artérias. As placas de né, doutora? gordura, As né? placas de gorduras, e isso pode causar entupimento e levar a infartos, né? dos Mas esse é, indivíduos. claro que é um consumo excessivo, né? Isso. Quando a gente tem isso em equilíbrio na alimentação, a gente pode se permitir de vez em quando, de vez em quando eu vou lá como um cachorro quente, uma vez no ano, Sim. 2 vezes por ano. Também Uma coisa é temos você que- fazer o consumo direto temos desses que levar alimentos, também né? em consideração quando a família já tem uma propensão, um histórico, já né? um histórico. Então, Tá. as pessoas têm que ter uma cautela em relação a esses alimentos. Então, o Porque ele tem consumo de muito sal mais e gordura que isso, está são as associado a gorduras esses alimentos saturadas aqui. que acabam prejudicando aí a saúde Tá. do indivíduo. Essas coisinhas crocantes que são extremamente gostosas aqui também são ricas em quê? Sal, principalmente, e essas gorduras trans que eu estava comentando. Tá. E a gente acaba oferecendo muito para a criança, né? Muitas E a vezes sim. criança acaba consumindo e acaba nesse decorrer infantil até o adulto, quando o adulto vai ver, já está com problema cardíaco, mas tem que ver lá do histórico. Existe né? uma polêmica Desde a muito grande em infância. cima das gorduras, né? Da gente saber qual que é a menos prejudicial para o coração. Porque cada hora a gente vai falar uma história diferente. A gordura animal ou a gordura vegetal? A gordura Qual animal que a gente pode dizer que é a mais perigosa, a mais prejudicial para o coração? é animal. A animal? Porque ela tem a gordura saturada. Agora, as gorduras vegetais, elas têm as gorduras monoinsaturadas. Mas e a tal da vegetal hidrogenada, que é aquela que gruda também e nunca mais vai embora da então, placa ali? aquela é Essa é perigosa. perigosa. Essa é mais do que animal ainda. Com certeza. Diria mais do que animal, mas É. um mesmo nível. Tanto de- quanto? Tanto quanto. Tá. Então substituir a gordura animal pela vegetal, mas a boa vegetal, né? Isso, a boa vegetal. Que você trouxe aqui o Nós exemplo do temos aqui, azeite. por exemplo, o azeite, Ah. né? E o abacate. O abacate, os dois, eles têm a gordura que faz bem pro coração, Tá. né? Principalmente do abacate, que ele vai estar reduzindo o colesterol ruim, que é o LDL, Mau e colesterol. aumentando o colesterol bom, que é o HDL. Tá. Assim como o azeite. Mas tem que tomar cuidado para não esquentar, né? No caso do azeite. Isso. Né? Porque ele vira gordura saturada muito fácil com a Aí temperatura, eu estava né? assistindo, né, o seu programa Aham. falando ele usou o azeite para fazer o O alho e macarrão, óleo, né? Aí eu falei assim, poxa, vai esquentar o azeite. Esse é um truque para quem quer fazer um macarrão alho e óleo mais saudável, né? Colocar o azeite No final. No final, Sim. exatamente. Você frita o alho em outro tipo de óleo que aguenta mais temperatura e depois Isso. no final inclui o azeite, você coloca né? o azeite e aí E não você come vai... gordura saturada. Muito bom. Exatamente. Agora a gente tem aqui outros grãos também. A aveia é um bom Isso. aliado pro coração? A aveia também, ela tem o mesmo princípio aqui do abacate. Ela também vai mexer nos níveis de colesterol. Ela vai reduzir o colesterol ruim e vai aumentar o colesterol bom. Tá. Tá? Bom, a gente tem linhaça, arroz integral. Daqui a pouco eu volto, vou dar um recadinho e volto já, porque eu quero saber também das frutas, dos legumes e as hortaliças, quais são os mais importantes que a gente deve fazer uso no dia a dia, tá bom? Perfeito. Eu volto já. Eu sei que essa mesa tá rica, tá farta, tem muita coisa gostosa aqui.
né? Muitos aliados do coração, muitos alimentos bacanas, mas seria interessante, infelizmente a gente tem pouco tempo, eu queria que você pontuasse quais são os grandes aliados, os alimentos mais importantes que a gente pode e deve fazer uso em abundância. Bom, A gente pode falar do alho também, que é um grande aliado, o que mais? isso, o alho, o que nós temos aqui? Ele tem uma propriedade que chama alicina. Tá. A alicina, ela ajuda a reduzir a pressão arterial, né? Então isso é fundamental, Tá. as pessoas estão consumindo. Só que tem um detalhe, se você aquecer também o alho acima vai de 60 complicou. graus, ele também não vai fazer tanto efeito Então o alho que a assim. gente coloca para temperar o feijão, a carne, ele Você só aquecer tá saboroso. muito, só vai ficar saboroso, mas você vai perder a propriedade. O ideal, eu tenho uma receitinha caseira que já meus pais consumiam lá de Portugal. Eles amassam alho junto com o colorau, o tempero do pimentão, Sim. o pó do pimentão Tá. e azeite. E eles adicionam sobre as verduras. O que você agrega? Você agrega todas as propriedades, é como se fosse aquela... Mas o alho cru, ele não O passa alho por nenhum cru, tipo não de passa temperatura, nenhuma então. temperatura, nem o azeite. Tá. E aí então você mistura tempera alho, colorau, as verduras, o colorau, ou pó de pimentão, enfim. que é a páprica. Você pode estar Fica temperando bom. esses alimentos. Fica uma delícia. Mas tem que ser com parcimônia também, se não haja, né? Haja pastilha de Dente, 2 hortelã dentes de alho, junto ele não fica muito forte depois, porque ele vai estar misturado Tem que com distribuir bem. azeite e com as verduras. E essa pequena quantidade já é suficiente pra gente ter esse aporte de alicina importante pro corpo? Sim, sim. É. Se você está consumindo frequentemente, sim. Ah. Aí ele vai estar reduzindo um pouquinho a parte da pressão. Aquela receita que a gente coloca o alho dentro do forno com a casca e ele fica mais cozidinho, não fica tão ardido. A Se gente ele tá chega a detonando a 60 alicina também. graus, a alicina, você perde a alicina. Então não adianta nada. Mesmo É. com a casca, ele acaba elevando muito Acaba a elevando temperatura a lá temperatura dentro, e né? a alicina, ela se perde. Ai, Tá? ai, Então, ai, isso ai. tem que tomar, por isso eu falei, eu vou falar um pouquinho do alho, preocupando nesse sentido. Porque a gente Tá. fala, eu tô consumindo, mas não tá fazendo efeito. Cebola, a mesma coisa? A Se a cebola gente ela fritar- entraria mais na parte de temperos, né? Por quê? O sal, normalmente as pessoas temperam com sal, pensando no sal. É. E a gente tem que pensar nas ervas, a gente tem muitas ervas, né? Se você colocar as ervas e um pouquinho só de sal, você vai estar melhorando a sua alimentação e agregando todas as vitaminas e minerais que contém esses alimentos. Você sabe que isso é um teste muito válido para as pessoas fazerem em casa. Aumentar a quantidade de tempero que está colocando. Isso. Fatalmente a gente consegue reduzir o sal e não sente falta. Exatamente. Né? Porque a comida fica saborosa. Isso eu indico para os E o pacientes. sal é o problemático. O sal aumenta a pressão arterial, o sal aumenta, retém líquido, aumenta a volemia, aumenta a quantidade de líquido circulante no organismo, é realmente um problema Sobrecarrega sério. tudo, né? Tudo. Agora, eu fiquei escandalizada quando eu soube, através de uma entrevista aqui no estúdio, a quantidade mínima de sal que a gente deve consumir no dia. E comparada com a quantidade absurda que a gente já consome naturalmente, principalmente se a pessoa faz uso de alimentos muito industrializados, que já vêm com muito sódio. A discrepância é gigantesca. Muito grande, então, quanto muito mais a gente grande. conseguir tirar, melhor, né, doutor? Sim. Qual que é a quantidade que a gente deve consumir no dia? É um saquinho daquele que a gente na encontra no realidade, restaurante, não é? Isso também é uma questão de equilíbrio. Quer dizer, o indivíduo que tem insuficiência cardíaca, ele tem que consumir muito menos sal. Porque o coração ele já está com dificuldade em impulsionar aquela quantidade de sangue. Tá. O sal ele retém mais líquido, então é uma quantidade maior de sangue que ele vai ter que Força impulsionar mais e o aumenta a sua coração. insuficiência cardíaca. Tanto que a restrição de sódio é um dos tratamentos da insuficiência cardíaca. Tá. E a gente, falando de insuficiência cardíaca, a gente pode ter um aumento no volume do coração Sim, também, por sim. causa desse trabalho, esforço a desse mais que ele vai esforço. ter que fazer. É o né? primeiro mecanismo de compensação do coração. Tem dois mecanismos. Assim como qualquer músculo que a gente trabalha muito cresce, o coração é a mesma coisa? Mas nesse caso, não é uma hipertrofia do músculo, isso é uma dilatação. Isso, um aumento. O coração ele dilata mais porque como um elástico, se você estica um pouco mais, ele contrai mais. Até um determinado limite, que começa a entrar em insuficiência. Entendi. Então, essa dilatação ela é válida até determinado ponto quando começa a deteriorar a função Tá certo. cardiológica. Exatamente. Bom, aqui tem um prato de delícias, na minha Nossa, opinião. esse aqui é um prato de amo. Muito bom. As frutas também são bons aliados? São Bons fundamentais. aliados. O que tem? Aqui tem o
Vesterol Aham. e tem o licopeno. Tá. O que eles fazem? O que ele agem lá dentro do vaso? Ele evita que as gorduras se depositem nas artérias. Ah, então eles passam varrendo, Isso, limpando. passam limpando. O tomate dentro da também é artéria. legal? Também. Porque ele faz parte desse grupinho, que são Tá. os grupinhos dos vermelhinhos. Dos vermelhinhos. As frutas Isso. vermelhas, as berries, são muito boas Muito também. boas, Aham. né? Mesmo até a própria jabuticaba também Tá. tem os flavonoides, né? Que ajuda toda essa parte. E mesmo assim, elas têm também a vitamina C, assim como aqui a laranja, alguns carotenoides. Uhum. Tem a vitamina C, que também ajuda dos antioxidantes, né? Eles evitam o envelhecimento, né? Que evita os radicais livres, Aham. evita o envelhecimento e melhora também a parte interna do lumen das artérias. Tá certo. Então a gente deveria fazer consumo pelo menos de uma dessas frutas aqui por dia, dessas vermelhinhas. Ou não? Qual seria o consumo sim. ideal? De frutas é recomendado de 3 a 5 porções de Sim, frutas das variadas. durante variadas. Mas no caso das que Mas protegem sempre o coração, sempre ter uma. Sempre a vermelhinha junto. Tá. Tem um aspecto das frutas que é interessante. Ah. Algumas frutas, como a banana, como a laranja, são ricas em potássio. Sim. E o potássio é extremamente importante para o ritmo cardíaco. Tá. Se você tem uma diminuição de potássio, a possibilidade de você ter arritmia maior. E se você ingere regularmente laranjas, bananas, por exemplo, você tem uma quantidade de potássio suficiente para minimizar esses problemas das Protege a arritmias. parte da musculatura do Olha que coração. interessante. Muito bom, né? Olha aí, por isso que fala, tá dando muita câimbra, come banana, tá faltando potássio, porque tem a questão circulatória parte atuando aí, circulatória né? também. muscular. Tá. Porque o coração é um músculo, É um né? músculo? Claro. Bom, a gente falou do lado ruim da história aqui todo, só faltou falar do bacon, né? Mas também que tá meio óbvio, né? Gordura com gordura com dele. sódio, né? Que muitas vezes o bacon ele já vem trabalhado, Gordura salgado. saturada que acaba entupindo mesmo as artérias, dependendo do consumo do indivíduo. Tá certo. É interessante a gente falar também a questão da proibição, né? Tudo que fica proibido fica mais gostoso. Então é melhor a gente falar em equilíbrio, né, doutor? Sim, Pra gente sim. conseguir equilibrar a nossa alimentação, fazer uso, eventualmente, de um alimento que não é tão saudável, mas de uma forma geral, criar bons utilizar hábitos, a gente já está isso. fazendo a nossa parte. Né? Ter Com isso como certeza. hábito, a gente tem o exemplo dos americanos. Você Sim. vê a quantidade de obesos que tem nos Estados Unidos, mas come bacon toda manhã. Não, quer a gente dizer, fica todo- horrorizado. É uma coisa né? impressionante. É uma coisa impressionante, né? Ninguém tá com sobrepeso à toa, né? Porque realmente não tá fazendo a lição de casa como deveria, né? Exatamente. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês, um papo maravilhoso. muito Ai, só pra encerrar rapidinho, eu gostei muito dessa comparação aqui que o doutor trouxe pra gente ver. Dá uma olhada no que a tecnologia faz pela nossa saúde também. Esses são dispositivos, são dois tipos de marca-passo. Ah. Esse marca-passo era um marca-passo de 50, 60 anos atrás, Tá. o tamanho dele. Gente, ele é muito e esse pesado, é o marca-passo de hoje. Quer dizer, sendo que esse daqui seria um carro de última Lamborghini. geração, um Lamborghini, e esse daqui é uma carroça. Porque o Sim. que eles fazem, a diferença tecnológica é uma coisa gigante. impressionante. Que Aí maravilha. tem que respeitar também as épocas. Claro, temporalmente. claro. Bom, deixa eu agradecer então a Neuza Unger, que é nutricionista do Hospital Sepaco, esteve com a gente também. Agora, pera só um minutinho, deixa eu passar para cá para pegar o nome da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas para fazer um agradecimento também ao Dr. Silas Galvão Filho, que é cardiologista. Obrigada a vocês pela presença aqui. Eu espero numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? obrigado. Obrigada, até a próxima, Obrigada, viu, gente. linda? Tchau. Olha quanta informação importantíssima a gente teve hoje no Revista da Cidade para a nossa saúde.